Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa daqui a gente vai estudar a política fiscal. A gente já viu aí política monetária, né, que são as ações do Banco Central para regular a quantidade de moeda na economia. Agora a gente vai ver outro tipo de política que existe, que o governo pode estar usando também para, entre outras coisas, fomentar o crescimento econômico ou estabilizar a inflação. Bom, a política fiscal, ela envolve o conjunto de medidas que o governo adota para, entre outros motivos, não é só para isso, né, pode utilizar para outros motivos, mas é utilizada aqui para o que a gente vai ver nos fins dessa aula para fomentar o crescimento ou estabilizar os preços. E aí a gente tem o seguinte, uma política fiscal expansionista é quando o governo pretende estimular o crescimento econômico. A mesma coisa quando a gente tinha uma política monetária expansionista, através de mais gastos ou menor tributação. Lá na política monetária, a gente colocava mais moeda na economia. Numa política fiscal expansionista, o governo ou ele vai gastar mais, ou então ele vai arrecadar menos. Como é que ele arrecada menos? Com menor tributação. A mesma coisa não, né? Numa política fiscal contracionista, a lógica é ao contrário. Quando o governo ele pretende estabilizar a inflação, ele faz isso através de menos gastos ou maior tributação. Quando ele tem uma maior tributação, ele tem uma maior arrecadação. Percebam aqui o maisinho, e eu coloquei esse símbolo aí de construção, que lembra gastos do governo. Como a política monetária, a política fiscal ela também tem alguns instrumentos. São esses aqui que eu trouxe para vocês. Os gastos do governo, que se traduzem em despesas e transferências. Qual que é a diferença entre uma despesa e uma transferência, pensando aqui em política fiscal? Uma despesa é quando o governo gasta com alguma coisa, mas ele tem uma contrapartida, ele tem algo em contrapartida, né? Por exemplo, ele gastou tantos reais para fazer uma ponte, ele vai receber lá a ponte. Agora, uma transferência é diferente porque o governo não tem uma contrapartida. É quando, por exemplo, ele subsidia através de Bolsa Família, Renda Brasil, quando ele passa um subsídio para alguma parte da população, por exemplo, porque essa parte da população não retorna, né? Não retorna o dinheiro para o governo, ou seja, ele só gasta, mas não vem nada em contrapartida. É diferente de uma despesa. E tem os tributos também, que são instrumentos de política fiscal. Os tributos, vocês sabem, são os impostos que são cobrados pelo governo. Bom, a política fiscal ela é bem mais simples do que a monetária, pelo menos o que a gente precisa estudar aqui para a CPA 20. Quando a gente tem uma política fiscal expansionista, nós temos aumentos dos gastos, pode ser um ou outro, né? não necessariamente todos. Então, pode ser aumento de gastos, que daí, na verdade, compreendem as despesas e as transferências, né? A gente pode dizer de maneira genérica aumento dos gastos, ou pode ser aumento de despesas, ou aumento de transferências, ou então uma redução de tributos. Pense o seguinte, quanto mais o governo ele gasta e aí entende-se despesas ou transferências, mais ele incentiva a economia para que ela invista também, né? E tendo esse incentivo, a gente tem mais trabalho, mais renda e, portanto, mais crescimento econômico. Quando ele diminui os tributos, sobra mais renda para a economia. E aí a gente tem mais investimentos, mais trabalho, mais nível de emprego e mais crescimento. Ou seja, aqui o país está crescendo. Agora, na situação aqui de uma política fiscal contracionista, nós temos diminuições de gastos, e aí entende-se diminuição de despesas ou de transferências, ou dos dois, e aumento dos tributos. Porque quando o governo ele para de gastar, ele para de fomentar o investimento. Não se constrói pontes, não se constrói estradas, não se constrói, enfim, diversos exemplos aí que a gente pode citar de gastos do governo. E não se fazendo isso, não se gera empregos, não se gera renda e, portanto, não se gera crescimento. Agora, quando a gente aumenta os tributos, sobra menos renda para as pessoas. Sobrando menos renda, é menos grana para investir, é menos grana para empregar e, portanto, aumentar a renda e aumentar o crescimento. Sobra menos para isso,
e, portanto, a gente tem uma política fiscal contracionista, o que, por sua vez, vai levar numa estabilização dos preços, porque com menos renda, as pessoas demandam menos produtos. Quanto menos demanda existir, a tendência é que os preços, eles, pelo menos, parem de subir. Certo? Bom, pessoal, de política fiscal é isso. Vocês têm que saber que ela envolve esse conjunto de medidas que o governo dispõe para gastar mais, gastar menos, arrecadar mais ou arrecadar menos. Até a próxima aula.